Minhas senhoras e meus senhores, para apresentar o livro Uma História das Farmácias, tem a palavra o Dr. João Cordeiro, presidente da ANF entre 1981 e 2013. Boas tardes a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à direção a honra da apresentação deste livro e felicitar a direção pela iniciativa. Não escondo que foi um objetivo, enquanto eu tive responsabilidades na associação, de fazer este livro. O problema é que as coisas foram sempre adiante e a oportunidade não surgiu. Portanto, queria felicitar a direção por finalmente se ter assumido esta responsabilidade. Eu não vou apresentar o livro porque tive o prazer hoje aqui de encontrar muitos colegas que nos acompanharam nestes 40 anos e a história é vossa e vocês conhecem tão bem como eu a história que vem aqui narrada no livro dos 40 anos da Associação. É um documento que eu julgo importante, sobretudo para os jovens farmacêuticos, para a memória futura e de qualquer maneira, o que eu vou aproveitar, no fundo, é para fazer alguns comentários, contar algumas histórias. Aqui o Dr. António Arnaud já contou uma. Eu lembro-me bem da primeira reunião que tivemos e vou contar aqui algumas coisinhas também sobre essa primeira reunião. E vou contar, no fundo, aqui um pouco, de uma forma muito breve, aqui algumas histórias sobre estes 40 anos. Em primeiro lugar, convém referir que a transição do regime corporativo para um sistema democrático não foi fácil. Não foi fácil em termos políticos e também não foi fácil em termos profissionais. Nós corremos o risco de ter uma ou duas ou três associações. Era normal haver organismos associativos no norte, no centro e no sul do país. Nós criámos, e acho que isso foi um dos sucessos da associação, a nossa capacidade de ter criado uma estrutura associativa descentralizada. E essa estrutura associativa descentralizada foi extremamente importante para mantermos a união do setor e criar um clima de confiança que era fundamental naqueles períodos extremamente turbulentos a seguir à Revolução de Abril. É evidente que toda essa estrutura que ainda hoje existe e está fortalecida e que é uma peça base da nossa vida associativa, veio depois, mais tarde, a ser reforçada com o Departamento de Apoio aos Associados, com o DAA, que, como sabem, visitam as farmácias e fazem um trabalho extraordinário. Portanto, primeiro aspecto extremamente importante, a forma como nós nos conseguimos e soubemos organizar como estrutura, ainda com uma direção centralizada, mas uma estrutura descentralizada. Um outro aspecto que eu gostava aqui de referir, e que vem aqui bem referido no livro, foi a informatização do setor. A informatização do setor foi, de longe, o projeto mais difícil e mais complexo que nós vivemos. Até porque tínhamos a noção que estávamos a criar, no fundo, a coluna vertebral do modelo de farmácia de oficina de futuro. Tínhamos perfeitamente essa noção. E também não tínhamos a capacidade que hoje temos de recorrer a técnicos especializados, porque a associação, nessa altura, era uma associação com algumas dificuldades e alguma debilidade. Eu gostava só de referir, isto hoje faz-nos rir, mas uma das opções difíceis na altura foi escolher o sistema operativo que nós íamos selecionar. Se era o MS-DOS ou se era um outro sistema, na altura havia 2 ou 3. Hoje é evidente que este problema não se põe, mas na altura escolher qual o sistema operativo foi efetivamente um quebra-cabeça para quem estava à frente da associação, que éramos todos farmacêuticos e que, obviamente, não percebíamos nada de informática.
A defesa dos medicamentos genéricos, julgo que também que ocupou, como é sabido, uma parte muito significativa destes 40 anos. Queria aqui referir a Ministra da Saúde, que na altura iniciou esse processo, a doutora Leonor Beleza. Já se falava muito nos genéricos, mas foi efetivamente a doutora Leonor Beleza, não que publicou a lei, mas que, no fundo, desenvolveu todo o processo legislativo. Depois a lei já foi publicada pelo Dr. Arlindo Carvalho. Dr. Arlindo Carvalho. Eu sobre isto, a doutora Leonor Beleza, como sabem e recordam, era uma ministra muito determinada, que estava a ser fortemente contestada pela classe médica, com questões como a gestão dos hospitais, por exemplo. E eu gostava aqui de referir-vos uma história que tive com ela, que foi na primeira reunião, em que formalmente já havia alguma tensão, sem se ter muito bem identificado connosco, sem se ter muito bem identificado as razões. A doutora Leonor Beleza estava um pouco crispada com os profissionais de saúde. E então fui para a primeira reunião e fui acompanhado pelo advogado da Associação, pelo Dr. Abel Mesquita. Chamaram-nos para o gabinete, vamos os dois, e a doutora Leonor Beleza está à porta do gabinete e pergunta: quem é o presidente da Associação? Eu digo: sou eu. Entre. O senhor aguarda. Entrei, a doutora Leonor Beleza entrou, fecha a porta à chave e mete a chave no bolso. Portanto, fiquei ali perfeitamente intimidado com este tipo de situação. Nunca mais me esqueço deste tipo de situação. Agora, há um facto importante. A doutora Leonor Beleza foi uma ministra que, em termos da legislação dos medicamentos genéricos, saiu a legislação correta. Não sei se recordam que o médico prescrevia pela DCI, indicava a fórmula farmacêutica e a dosagem e estava proibido de indicar o laboratório produtor ou o detentor do AIM. Isto é, era verdadeiramente a forma de medicamento genérico, daquela como nós aprendemos na faculdade, ainda virgem da intervenção dos políticos. Como sabem, logo a seguir a este processo dos medicamentos genéricos, foi um processo longo, que durante 10, 12 anos se perdeu tempo, não se desenvolveu o mercado. Foi o Dr. Luís Filipe Pereira que conseguiu arrancar efetivamente o mercado de genéricos, mas, entretanto, saíram pelo menos 10 alterações à lei da doutora Leonor Beleza e chegou-se ao cúmulo de se considerar como medicamento genérico um medicamento com nome de fantasia. Isto, claro está, era importante para a estatística, para satisfazer a estatística da gestão política do sistema. Mas, enfim, hoje temos efetivamente um mercado de genéricos importante, e reconhecendo que a atual equipa do Ministério da Saúde deu também um impulso significativo, até porque era uma necessidade fundamental num período de crise como aquela que nós vivemos. E eu gostava aqui de referir o seguinte: é evidente que o setor foi fortemente penalizado pelos medicamentos genéricos. Agora, não podemos e não devemos criticar o facto dos medicamentos terem baixado excessivamente. Esse era o objetivo e a razão da defesa dos medicamentos genéricos. O que, obviamente, era necessário e deveria ter acontecido é que o poder político tivesse percebido toda esta situação e tivesse alterado a forma de remuneração, não para uma margem, uma percentagem, mas para um FII profissional. Isto, infelizmente, ainda não foi possível, mas estou certo que irá acontecer num prazo curto, na medida que hoje temos um sistema que não existe em nenhum país europeu e que temos, efetivamente, condições
altamente deficientes de remuneração do serviço de qualidade que nós prestamos às populações. Formação pós-graduada foi outro aspecto muito importante em que denotámos uma capacidade de identificar problemas e responder a esses problemas. Na altura, por convite da Associação, fizemos um projeto em que envolvemos as 3 faculdades de farmácia do Estado, a Ordem dos Farmacêuticos, e gostava aqui de referir o professor Albano Pereira, da Faculdade de Lisboa, o professor Pinho Brojo, de Coimbra, e o professor Joaquim Polónio, do Porto, bem como o professor Alberto Ralha, que na altura é nosso bastonário e teve um papel fundamental, no fundo, na gestão de todo este processo, bem como o nosso colega, infelizmente também já desaparecido, o colega Guerreiro Gomes, que era o secretário técnico da Associação do projeto de formação. Foi extremamente importante. Foi extremamente importante porque a profissão e as faculdades estavam afastadas, estavam de costas voltadas. E este projeto de formação, em que os nossos colegas das faculdades se empenharam de uma forma espetacular, foi um projeto importantíssimo para todos nós nos conhecermos melhor. Nós, como disse aqui o Dr. Almiro, para continuarmos a poder aprender. E as faculdades para nos começarem a conhecer melhor também o nosso setor. E é desta forma que se foi ganhando confiança e se chegou à tal situação dos estágios nas farmácias, que também é um processo que eu julgo que tem decorrido muito bem, que é do interesse quer das farmácias, quer das faculdades, mas fundamentalmente dos jovens farmacêuticos. Eu gostava aqui de vos dar alguns números, porque possivelmente hoje não têm a noção de quantos farmacêuticos trabalham no nosso setor. Hoje trabalham em farmácia de oficina, isto é, em 2014, 8.545 farmacêuticos. Isto é, temos em média 3 farmacêuticos por farmácia. Quem se lembra do que era a farmácia há 40 anos e perante esta realidade, foi um caminho fabuloso que foi percorrido com um objetivo concreto e bem determinado, de melhorar a qualidade dos nossos serviços junto à população. Obviamente que tinha que deixar uma palavra aqui ao projeto Diz Não a uma Seringa em Segunda Mão, mas aí a grande responsabilidade, a única responsável é aqui a professora Odete Ferreira, que com a sua determinação, com o seu querer, nos impôs em boa hora este projeto. E, portanto, queria também agradecer-lhe a sua determinação na defesa deste projeto, que foi um projeto que foi extremamente importante também para a imagem da farmácia e da profissão farmacêutica junto à população. Nós soubemos sempre assumir os desafios que a sociedade necessitava. E este é um bom exemplo desse desafio. A plataforma Saúde em Diálogo, a ligação com os doentes, de uma forma desinteressada. Nós nunca demos dinheiro às associações de doentes. Nós apoiámos e tentámos resolver as associações de doentes. As associações de doentes que estão na plataforma Diálogo em Saúde não são uma força de pressão sobre o Ministério da Saúde para os novos medicamentos, para comparticipações, etc. Este papel e esta função e a confiança também que se ganhou e o know-how que obtivemos na relação com as diversas associações de doentes foi extremamente importante também para a associação e para nós adaptarmos os nossos projetos ao interesse dos doentes. Eu gostava aqui, até porque está aqui o Dr. Salvador Melo, de referir também um bocadinho, e entrando aqui na área empresarial da associação, gostava de referir o nosso projeto, a nossa ligação com o Grupo Mel, com a família Mel, e, portanto, esta parceria na José de Mel Saúde não foi um investimento financeiro. Não foi um investimento financeiro. Foi muito mais do que isso.
agora não tenho presente o ano, mas todos, estão aqui alguns colegas dos Açores, lembram-se bem, houve um sismo extremamente grave na Ilha Terceira. E 5 farmácias ficaram completamente destruídas. Nós decidimos, eu lembro-me de ter lá ido passado 2 ou 3 dias, a situação era de desnorte total, o que era natural, mas o que é um facto, que ao fim de 4, 5 dias tínhamos todas as farmácias a funcionar, algumas em bancos, outras em companhias de seguros, outras em serviços públicos. O que é um facto é que todas as farmácias estavam a funcionar. E que isto tem uma palavra muito simples, mas muito bonita. Isto é solidariedade. E nós, depois, apoiámos a reconstrução de todas as farmácias com custo zero no seu financiamento. Okay? As farmácias não pagaram juros, e estamos a falar, o Estado suportava um montante importante, estamos a falar numa altura em que os custos financeiros andavam pelos entre 18% a 20%. O Estado transferiu 9%, fez uma redução significativa e nós suportámos esses 9%. É evidente que a ligação com os Açores e com as farmácias dos Açores é sempre uma ligação muito próxima, mas o que eu gostava aqui de referir é que, ultrapassado o sismo, nós identificámos que tínhamos esse problema, até porque aqui no continente também tínhamos periodicamente cheias e várias farmácias atingidas por inundações. E então fomos negociar com as companhias de seguros um seguro de âmbito nacional, de forma a diluir o risco dos Açores e determinadas zonas do país com um custo acessível, porque as farmácias dos Açores não conseguiam, obviamente, ter um seguro a um preço aceitável. E foi aí que, nessas negociações, e o Dr. Paulo Fernandes, que também tinha tido já uma relação muito especial com a família Mel, e que era nosso consultor, selecionou, em negociações, selecionámos a Companhia de Seguros Império. E, a partir dessa altura, iniciou-se um processo de ligação, também um caminho de confiança, que mais tarde veio possibilitar o desenvolvimento deste projeto de saúde privada, que é, neste momento, passámos por dificuldades, passámos por muitas incompreensões, mas neste momento é um projeto efetivamente de grande sucesso, que são os hospitais CUF, e que eu queria aqui felicitar o Dr. Salvador também como responsável número 1 desse projeto. Mas temos vários projetos, felizmente. A Aliança Healthcare, estamos a falar da maior empresa mundial na área de medicamentos. Num almoço com a doutora Ornella, começámos a falar, expliquei-lhe o que era a associação e, ao longo dessa conversa, ela mostrou interesse e disponibilidade de aprofundar essa colaboração com a associação. Estamos a falar de uma pessoa que conhecia tudo o que era Europa e tudo o que era associações e organizações associativas em todo o mundo. E nesse almoço eu desafiei-a. Quer aprofundar a situação? Olha, nós estamos interessados em ter uma participação na Aliança. E foi desta forma que, eu diria, numa semana, se negociou a participação da associação na Aliança. Mas temos outras empresas, a Glint, a HMR. Em suma, eu vou-vos dar aqui assim um número que é o número real do número de trabalhadores que hoje têm a sua atividade profissional em empresas onde a associação participa. E, como sabem, a participação mínima que nós temos é de 30%. Nós temos hoje 9.570 pessoas que trabalham em empresas participadas ou que são propriedade da associação. Temos tido... O nosso envolvimento na área empresarial não foi fácil. Não foi fácil porque, sobretudo, este país é um país pequenino, é um país de gente um bocadinho invejosa
e tivemos muitos problemas. E depois a comunicação social, pondo uma notícia nos jornais, mesmo que essa notícia depois provoque a intervenção das autoridades. Tivemos problemas complicados com a Autoridade da Concorrência, ainda temos hoje problemas complicados. Eu julgo que, não será exagero, mas que pelo menos umas 5 ou 6 caminhonetes de papéis já entregamos na Autoridade da Concorrência, pelo menos isso. Mas também tivemos a surpresa, e hoje em dia até com alguma piada, hoje, de ter GNRs dentro da Associação Armados, ok? Por intervenção, que queriam saber onde é que estava o meu computador e qual era o meu gabinete. Ora, eu na Associação não tinha computador nem tinha gabinete. Portanto, aquilo foi convencer os elementos da Autoridade de Concorrência, não foi fácil. Um outro projeto que eu gostava aqui de referir, porque não me deu a todos nós que nos envolvemos um especial prazer, foi a Finafarma. Eu nunca pensei ser financeiro neste país, a minha profissão é a profissão farmacêutica, mas obviamente tenho que agradecer ao professor Correia de Campos o facto de me ter obrigado a ser financeiro neste país. Havia aqui uma guerra sistemática das benesses que a Associação tinha com o pagamento centralizado na Associação. Como sabem, esse pagamento centralizado resultava do facto do Estado nunca ter cumprido os seus compromissos com as farmácias. Eu aqui gostava, aquela conversa com o Dr. Arnaud foi na primeira reunião em que efetivamente fomos lá pedir contas, como aqui já foi referido, mas em que o Dr. Arnaud nos dizia assim, epá, vocês deem-me tempo, pá. Eu até estava convencido, pá, que ia para a Justiça, pá. Agora, o Mário há dias é que me disse que era para os assuntos sociais, pá. Eu estou aqui assim, não estou a ser inconveniente. Não estou a ser inconveniente. O Mário é que me pediu para vir aqui para... Eu não... Ajudem-me. E nós, efetivamente, colaborámos e tivemos uma relação francamente positiva com e profícua com o Dr. António Arnaud como Ministro dos Assuntos Sociais. Portanto, aqui a questão do pagamento centralizado. Isto era uma sistemática na comunicação social, que nós éramos beneficiados, que desenvolvíamos funções ilegítimas com este pagamento centralizado. E então, isto vem referido no livro, no Orçamento do Estado vem uma norma claramente dirigida para nós, em que só as empresas financeiras poderiam exercer atividade financiadora. Em resumo, em cerca de 6 meses criámos uma estrutura financeira, que foi autorizada pelo Banco de Portugal, e em 2 meses implementámos essa estrutura financeira. E ao fim do ano éramos a 5ª factoring do país. Eu gostava só aqui de vos referir o seguinte. Nós chegámos a financiar o Estado em 1,2 mil milhões de euros de financiamento por dívidas do Serviço Nacional de Saúde. Houve ARS que nos chegaram a dever 22 meses em atraso. É minha obrigação referir sempre a colaboração excepcional que o BCP, o Banco Comercial Português, nos deu na pessoa do engenheiro Jardim Gonçalves. O engenheiro Jardim Gonçalves financiou-nos sempre 60% do montante da dívida. Em contrapartida, a Caixa Geral de Depósitos não nos financiou nada, que era o Banco do Estado. Portanto, isto de uma forma resumida, são algumas das coisas que vos gostaria de vos dizer. Um aspecto também muito importante, a criação do nosso Montepio, do Monaf, que hoje, como tenho referido, é um tema ainda muito presente e que não está resolvido na sociedade portuguesa, que é o problema das reformas e da situação de apoio à terceira idade.
O MONAF foi criado em 1985. Isto é, há 30 anos, tivemos a capacidade de identificar que isto ia ser um problema em termos de futuro. Aliás, fomos alertados, discutimos o problema e encontramos uma solução, que foi a criação de uma associação de socorros mútuos que, no fundo, correspondia, era uma legislação antiga, do tempo salazarista, era uma legislação antiga, mas que era perfeitamente atual. E eu não queria aqui deixar hoje de lembrar tudo o que foi as pessoas que colaboraram nesse projeto. Foi um projeto extremamente interessante. O Dr. Alves Caetano, que era o especialista, estava muito ligado a problemas da segurança social. O professor Rogério Fernandes Ferreira, que infelizmente hoje já não está entre nós, mas com o seu entusiasmo e a sua competência foi fundamental neste projeto. O Paulo Fernandes e o Lopes Ribeiro, que aqui hoje temos o prazer de estar aqui connosco. Eu não posso esquecer as viagens que fizemos, algumas delas numa caminhonete enorme de 45 lugares, em que éramos para aí 7 ou 8 lá dentro, e as anedotas do Paulo Fernandes sobre padres alentejanos, freiras, enfim. Tenho pena de não ter gravado isso, porque, no fundo, tínhamos que fazer um outro livro sobre os 40 anos da Associação. Referir o museu, no fundo, que também era um projeto que, fundamentalmente, é um projeto de dois colegas nossos, do Salgueiro Basso e do Francisco Guerreiro Gomes. É um projeto que eu não vou aqui falar, porque vocês conhecem, e mais do que falar, há que o visitar, há que o apreciar. Mas é um projeto fabuloso e que eu gostava aqui de referir, só para irritar fundamentalmente o Guerreiro Gomes. Ele, quando o Guerreiro Gomes agendava a questão do museu, eu, em termos provocatórios, chamava-lhe sempre o Departamento dos Cacos. E isto irritava imediatamente o Guerreiro Gomes relativamente a toda esta situação. O que é que eu gostava aqui, para terminar, de vos dizer? A nossa história foi uma história rica. Eu não digo que foi uma vida difícil. Eu acho que tivemos uma dinâmica muito grande. Nós tivemos a sorte, o grupo que tomou conta da Associação em 74, 75, que nos conhecíamos das associações de estudantes e que tínhamos 26, 27 anos na altura, tivemos a sorte de, na altura, ninguém querer assumir responsabilidades num organismo associativo. E, portanto, isso possibilitou que nós assumíssemos responsabilidades com este tipo, com esta idade. Mas construiu-se aqui um clima de confiança dentro da profissão. Acho que se trabalhou bem, ainda que, enquanto estava com responsabilidades na associação, achava sempre que nós íamos muito devagar e que tínhamos que acelerar o passo. Eu hoje reconheço, olhando para trás, que, no fundo, tivemos aqui um percurso com bom ritmo, fizemos o que pudemos e eu acho que temos aqui, hoje, todas as condições, quer em termos de organização associativa, quer em termos de dirigentes associativos, todas as condições para continuarmos a trabalhar. Temos a confiança da população, temos a confiança dos doentes. Este é o ativo mais importante, o nosso ativo mais importante e, portanto, eu continuo a ter muita confiança na profissão farmacêutica. E muito obrigado. Muito obrigada. Tem agora a palavra Karina Machado, coautora do livro. Obrigada, boa tarde a todos. Peço desculpa pela voz, em casa de Ferreira Espeto de Pau. Agradeço a vossa presença, obrigada a todos e àqueles que aqui vieram hoje propositadamente para partilhar este momento connosco e àqueles que, querendo, não puderam estar, eu quero dizer-vos que sois criadores da minha amizade. Obrigada. A vida é feita de cruzamentos e eu tenho tido a enorme felicidade de me cruzar com pessoas extraordinárias que me lançam desafios não menos fantásticos e através dos quais me cruzo com tantas outras pessoas excepcionais. De todas retiro um pouco, com todas partilho um pouco e é na soma de todos estes cruzamentos que me construo. E por isso quero agradecer.
Obrigada ao Dr. Paulo Duarte e ao Dr. João Cordeiro pela confiança. Convidarem-me para a casa ANF, entregarem-me as chaves e deixarem-me à vontade para olhar dentro de todas as gavetas, todos os armários, foi uma ousadia. De facto, nós nunca esbarramos em nenhuma porta fechada. Dar a 2 jornalistas total liberdade para contar a história da Associação das Farmácias foi uma enorme ousadia. Uma ousadia que se permite apenas àqueles que nada têm a esconder e que estão seguros e orgulhosos do seu passado. Obrigada aos nossos apoiantes número 1, o Dr. Lopes Ribeiro e o já saudoso o Sr. Santos Costa, e a todos com quem falámos e que tiveram a generosidade de connosco partilhar o seu tempo e as suas vivências. E neste ponto, eu dirijo um agradecimento especial ao Dr. João Silveira, afinal foram muitas horas de conversa. Nesta que foi uma perfeita aventura, cheia de peripécias e encontros maravilhosos, eu tive o prazer e a honra de ter por companheiro de viagem o meu amigo Paulo Martins. Formamos uma bela equipa, digo eu. Obrigada por tudo e, acima por tudo, pela amizade, Paulo. Obrigada à Tinta da China, que foi a nossa editora. O escritor Domenico Sieri disse no passado que deve ser invocado somente para e quando se construir. Foi esse o propósito deste livro, invocar o passado para a construção do futuro. Eu espero e esperamos que, ao lerem a história por nós contada, percebam melhor os comos e os porquês de uma associação das farmácias e desta Associação Nacional das Farmácias, que se divirtam também na descoberta de personagens e feitos que dariam eles próprios um livro, acreditem. Dizem que dos pequenos não reza a história, mas não é verdade. Eis aqui o exemplo de um imenso cruzamento de vontades e de espírito de missão, tão imenso que se fez rede e solidificou naquilo que é hoje o serviço de saúde de maior proximidade e acessibilidade do país. Eu espero e esperamos ter assim contribuído, ainda que modestamente, para o alicerçar de um futuro melhor para esta preciosa rede. Foi uma honra poder ser o narrador desta história, da vossa história. Obrigada por nos permitirem fazer parte dela e já agora, porque hoje é dia disso, parabéns às farmácias a cada um dos dias destes 40 anos. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Tem a palavra Paulo Martins, coautor do livro. Muito boa noite. Eu tinha e tenho duas ou três notas sobre esta tarefa que nos levou cerca de um ano para vos falar. Prometo ser breve, mas começo por fazer uma confissão que não estava aqui prevista nestas notas. Eu não sei se conseguirei perdoar ao Dr. João Cordeiro não nos ter contado esta história do sequestro por uma ministra. Seguramente que o livro teria muito mais sucesso se pudéssemos contar que uma ministra fechou um dirigente de uma associação patronal e fechava o bolso. Esta história não vem no livro, outras que ele contou vêm no livro e é uma pena que não venha porque teria tido bastante sucesso. Eu gostava de começar naturalmente por agradecer a oportunidade que a ANF me proporcionou de fazer este livro, sobretudo ao Dr. Carlos Anes, diretor do Departamento de Comunicação, e ao Dr. Paulo Duarte pela confiança que depositaram. Eu não sabia nada de farmácia antes de fazer parceria com a Carina Machado para escrever este livro. Creio que ainda hoje não sei recomendar um analgésico, felizmente, para os utentes das farmácias. Mas achei que era um desafio interessante, sobretudo porque alguns aspectos ficaram logo definidos de início. E um desses aspectos foi a total liberdade de que a Carina falou para nós podermos escrever sobre esta organização. Não podia ser de outra maneira com os jornalistas. A liberdade é um bem que vem sendo escasso e, portanto, se alguém está à espera de um livro cheio de elogios, de um livro encomiástico, se calhar não encontra aqui esse produto. Este livro fala dos grandes sucessos da associação, mas também de aspectos menos conseguidos e, sobretudo, procura, eu diria, contar algumas histórias menos conhecidas, algumas delas com algum humor,
que ajudam a perceber como é que esta organização foi evoluindo ao longo de 40 anos, e não só ao longo de 40 anos, porque tem um primeiro capítulo que recua um pouco no tempo para perceber o contexto em que surgiu. Não vou acrescentar muito mais, acho que a equipa que fiz com a Carina Machado teve uma grande vantagem, ela deu-me verdadeiras ensaboadelas sobre farmácias, e eu resisti, isto é, consegui resistir às várias ensaboadelas, e acho que o livro beneficiou de um olhar mais especializado, conciliado com outro que é exterior e que, portanto, pode valorizar aspectos que talvez não fossem inicialmente valorizados. Portanto, não é um livro de elogios, é naturalmente um livro institucional, mas feito com toda a liberdade e, portanto, isso é que me parece o aspecto mais relevante. Gostava apenas de vos chamar a atenção para o facto de o livro não se organizar cronologicamente, estar organizado por grandes temas, portanto, a cada capítulo corresponde um grande tema e depois tem uma extensa cronologia precisamente para ajudar o leitor a circular por aquele conjunto de capítulos que às vezes vai para trás e volta para a frente, o que não é fácil. Repito o agradecimento e muito boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigada pela vossa atenção. Os autores e os protagonistas do livro, Uma História das Farmácias, estão à vossa disposição para autógrafos.